Resumo completo do capítulo 42. O História Wand and Sword. Título: Por quem o pássaro voa. Continuação de onde o anime parou. Após derrubar Will com facilidade, Zell demonstra total desprezo pela resistência do garoto. Com um olhar frio e confiante, ele pergunta se aquilo realmente podia ser chamado de luta. Mesmo caído e completamente pressionado pela diferença de poder, Will continua determinado. Ao sentir a imensa presença do grande mago diante dele, ele percebe que enfrentar alguém desse nível será muito mais difícil do que imaginava. Em vez de encerrar o confronto, Zell revela seu verdadeiro objetivo. Ele elogia a espada mágica de Will e afirma que, quando terminar seu treinamento, ninguém será capaz de pará-lo. Em seguida, faz uma proposta inesperada. Depois que Will concluir os treinamentos com Jill, os dois lutarão regularmente. Zell deixa claro que, daquele dia em diante, a rotina tranquila de Will havia chegado ao fim. Exausto, Will mal consegue permanecer de pé depois do primeiro treino. Ele sente na pele o quão brutal é enfrentar diariamente um grande mago como Zell. Enquanto tenta recuperar o fôlego, já começa a pensar em como conseguirá conciliar esse treinamento insano com seu verdadeiro objetivo de continuar investigando e observando tudo ao seu redor. Até o pequeno companheiro felino se aproxima dele, enquanto Will permanece completamente acabado no gramado. Enquanto observam o treinamento, alguns membros da facção do Trovão comentam sobre a situação de Will. Milia acredita que obrigá-lo a lutar contra Zell é injusto, mas outros discordam. Para eles, Will até está se saindo melhor que os demais novatos, porém afirmam que isso não significa que ele tenha futuro. Na visão deles, quem não consegue acompanhar o ritmo da facção, inevitavelmente acaba desistindo ou pedindo transferência para outra unidade. Os integrantes da facção do Trovão reforçam a enorme reputação do grupo. Eles explicam que, por Zell ser o grande mago mais forte, seus subordinados também precisam estar entre os mais poderosos. Sem demonstrar qualquer compaixão, afirmam que Owenzaus é fraca demais para permanecer entre os Cavaleiros do Trovão. Enquanto isso, a jovem ouve aquelas palavras em silêncio, claramente abalada, enquanto a cena mostra a imensidão do campo de treinamento onde apenas os mais fortes conseguem sobreviver. Depois de um dia inteiro de treinamentos intensos sem praticamente nenhum descanso, Will finalmente consegue tomar um banho. Enquanto tenta relaxar, ele reconhece que todos os membros da facção do Trovão treinam de forma absurda e que praticamente não existe nenhum mago fraco entre eles. Mesmo reclamando da rotina insana, ele tenta manter o pensamento positivo, acreditando que pelo menos uma pessoa daquela facção parece diferente dos demais. Enquanto lava o cabelo, Will percebe um barulho vindo do banheiro e imagina que finalmente alguém entrou no local. Sem desconfiar de nada, ele pede desculpas pelo barulho que estava fazendo, acreditando que estava sozinho até aquele momento. Porém, logo em seguida, uma voz responde simplesmente: "Aqui." O silêncio é quebrado e Will imediatamente percebe que algo está muito errado. Para o completo desespero de Will, quem aparece é Lihana, que entrou no banheiro completamente distraída, perdida em seus próprios pensamentos. Sem nem perceber onde estava, ela começa a falar consigo mesma, chamando a si própria de covarde, fracassada e dizendo que não passa de lixo. Enquanto isso, Will entra em pânico ao perceber que uma garota acabou entrando justamente no banheiro masculino. Lihana continua completamente mergulhada em seus pensamentos e revela o peso que carrega no coração. Ela lamenta ter acreditado que conseguiria ajudar sua família e admite sentir que não compreende nem o próprio valor. Também relembra sua avó e diz que falhou com ela. Enquanto escuta aquele desabafo inesperado, Will tenta desesperadamente avisá-la de sua presença antes que a situação fique ainda mais constrangedora. Finalmente, Lihana percebe que Will está ali. Enquanto ele entra em completo desespero, jurando repetidamente que não viu absolutamente nada, ela permanece em silêncio por alguns instantes. Aos poucos, sua expressão muda completamente. A confusão dá lugar ao constrangimento, e seu rosto começa a ficar completamente vermelho ao perceber a situação extremamente embaraçosa em que acabou se envolvendo. Mesmo completamente envergonhado com a situação, Will tenta confortar Lihana.
Ele diz que ela não é uma covarde nem uma fracassada, muito pelo contrário. Para ele, Lihanna é uma maga extraordinária e uma cavaleira que merece respeito. Will pede apenas que ela acredite mais em si mesma. Ainda extremamente constrangida, Lihanna sugere que os dois continuem aquela conversa em outro lugar, tentando recuperar um pouco da compostura. Já no quarto de Will, Lihanna continua se desculpando sem parar e chega a dizer que deve ser uma completa pervertida pelo que aconteceu. Will tenta interromper as desculpas e pede para que ela apenas volte ao normal. Aos poucos, o clima constrangedor diminui, permitindo que finalmente os dois conversem seriamente sobre o que realmente estava incomodando Lihanna. Lihanna revela que sua avó sempre foi a única pessoa de sua família que acreditou verdadeiramente nela. Enquanto todos os outros duvidavam de seu potencial, sua avó nunca perdeu a fé em suas capacidades. Curioso, Will pergunta o que exatamente ela quer dizer com essa fé, percebendo que existe uma história muito mais profunda por trás do sofrimento da jovem. Lihanna então revela a origem de sua insegurança. Em sua família, todos possuem olhos da cor do trovão, símbolo do sangue dos lendários Cavaleiros do Trovão. Apenas ela nasceu com olhos azuis, uma característica considerada uma marca de inferioridade. Desde pequena, isso a fez sentir que nunca pertencia à própria família. Ela também conta que sua avó morreu há 10 anos protegendo seus companheiros, deixando para trás um enorme vazio em sua vida. Em uma lembrança do passado, a pequena Lihanna promete diante do túmulo de sua avó que irá trabalhar duro para substituir seu lugar e representar sua família. Porém, antes que pudesse carregar esse peso sozinha, um homem interrompe sua promessa e diz que aquilo não será necessário. Suas palavras marcam o início de um acontecimento que mudaria completamente a vida de Lihanna. Lihanna relembra sua infância e conta que praticamente ninguém acreditava em seu potencial, exceto sua avó. Sempre que a via triste, sua avó lia histórias de grandes cavaleiros e dizia que um dia ela também se tornaria uma cavaleira extraordinária. Essas palavras se tornaram a única fonte de esperança da pequena Lihanna durante toda a infância. Entre todos os livros que sua avó lhe apresentou, um chamou sua atenção acima dos outros: A Lenda do Cavaleiro Roiche. Ao ouvir esse nome, Will imediatamente se anima e pergunta se ela está falando do mesmo herói das antigas histórias. Surpresa, Lihanna percebe que Will também conhece essa lenda, criando uma inesperada conexão entre os dois. Will comenta que Elfie adorava livros quando era criança, e que certamente ela e Lihanna teriam se dado muito bem. Os dois descobrem que cresceram admirando as mesmas histórias sobre cavaleiros. Lihanna explica que Roiche nunca foi o mais forte, mas conquistava suas vitórias usando inteligência, estratégia e coragem para proteger aqueles ao seu redor. Foi justamente isso que fez dele seu maior herói. Lembrando novamente da infância, Lihanna conta que sua avó lhe mostrou o exemplo de Roiche para ensiná-la que a verdadeira força não dependia apenas do talento. Inspirada por aquele cavaleiro, ela decidiu que queria seguir o mesmo caminho. Enquanto recorda esse momento, revela a Will um antigo amuleto que sempre carregou consigo desde aquela época. Lihanna explica que aquele objeto é conhecido como a Misericórdia da Aliança, um amuleto criado para trazer paz aos cavaleiros e ajudá-los a cumprir seu juramento com honra. Ela revela que os membros da família Hohenzollern canalizam constantemente magia para esse artefato e admite que pretendia usá-lo em Will caso ele não tivesse conseguido se levantar durante a batalha contra o Grão-Duque. Surpreso com a revelação, Will apenas agradece pela preocupação dela enquanto percebe o quanto Lihanna sempre se importou com ele. Depois de ouvir toda a história de Lihanna, Will percebe que ela sempre lutou contra a pressão da própria família e contra suas próprias inseguranças. Mesmo sendo conhecida como Miss Perfeita, ele entende que esse título é fruto de anos de esforço. Mudando um pouco de assunto, Will pergunta como ela faz para suportar o treinamento de corrida da facção do Trovão. Sem entender muito bem a pergunta, Lihanna responde que apenas corre usando toda a sua força física e mágica. Will então compartilha uma observação que vinha fazendo durante os treinamentos. Ele percebeu que os magos mais experientes não desperdiçam energia usando magia o tempo todo durante a corrida.
Em vez disso, utilizam apenas a quantidade mínima necessária, da forma mais eficiente possível. Segundo Will, o verdadeiro objetivo daquele treinamento não é apenas correr até a exaustão, mas aprender a controlar e economizar o uso da magia. Will continua explicando sua teoria e diz que o importante não é quantas vezes alguém cai, mas o que escolhe fazer depois de ser derrotado. Ele pergunta a Lihana se eles vão simplesmente desistir ou se vão se levantar como os grandes cavaleiros das histórias que ambos tanto admiravam. Suas palavras fazem Lihana lembrar do sonho que carregava desde a infância. Will afirma que o esforço verdadeiro nunca mente e diz acreditar que Lihana possui tudo o que é necessário para alcançar seu objetivo. Em seguida, estende a mão para ela e, com um sorriso sincero, faz um elogio inesperado. Ele diz que gosta muito dos olhos azuis de Lihana e que eles brilham como verdadeiras joias, enxergando beleza justamente na característica que ela sempre considerou seu maior defeito. As palavras de Will atingem Lihana profundamente. Emocionada, ela sorri pela primeira vez e revela que apenas uma pessoa havia dito algo parecido antes: seu primeiro amor. Enquanto segura a mão de Will, ela fica completamente tomada pelas lembranças daquele momento, encerrando a conversa com um clima de emoção e esperança, como se finalmente começasse a enxergar a si mesma de uma forma diferente. No dia seguinte, o treinamento recomeça e Lihana volta a ficar para trás durante a corrida. O instrutor não perde a oportunidade de humilhá-la, chamando-a de vergonha da facção do Trovão e criticando seu desempenho diante de todos. Enquanto os outros continuam correndo, Will observa Lihana colocando em prática exatamente o que haviam conversado na noite anterior. Em vez de desperdiçar toda a sua energia desde o início, Lihana passa a usar pequenos impulsos de magia apenas quando necessário para recuperar distância. Os outros alunos ficam confusos ao perceber que, mesmo ficando para trás em cada curva, ela sempre consegue alcançá-los novamente. Will sorri ao perceber que sua amiga finalmente compreendeu como tornar seu uso de magia muito mais eficiente. Mesmo exausta, Lihana continua determinada. Ela admite que não possui a mesma quantidade de mana que seus colegas e que jamais conseguirá manter aquela velocidade constantemente. Ainda assim, lembra das palavras de Will e do juramento dos Cavaleiros do Trovão. Decidida a nunca desistir, ela promete continuar avançando, não importa quantas vezes caia durante o caminho. O instrutor observa a mudança de Lihana e finalmente demonstra interesse em seu progresso. Para ele, era exatamente esse tipo de evolução que a facção do Trovão buscava. Em seguida, explica que para alcançar o lendário Grão-Mago Zell, não basta correr rápido. O verdadeiro objetivo é transformar o próprio corpo em um raio, levando o domínio da magia ao seu limite absoluto. O treinamento de Lihana finalmente começa a dar resultados. O instrutor passa a incentivá-la, exigindo que ela mantenha o ritmo, controle sua velocidade e ataque cada curva com propósito. Determinada, ela responde com firmeza e continua avançando. Ao ver sua evolução, Will sorri satisfeito. Pela primeira vez, os dois correm lado a lado, mostrando que o esforço e a persistência de Lihana finalmente começaram a ser reconhecidos. 3 dias depois, Will e Lihana recebem uma pausa dos treinamentos para fazer algumas tarefas pelo Instituto. Enquanto carregam mantimentos e fazem pequenos serviços, Will brinca dizendo que talvez os veteranos tenham começado a gostar deles. Durante a conversa, ele comenta que cada facção possui membros responsáveis por reunir informações sobre outros magos, quando de repente um pesquisador aparece chamando Will com grande entusiasmo. O pesquisador corre até Will completamente empolgado, elogiando sua incrível habilidade com a espada Whis e dizendo que precisa levá-lo imediatamente ao laboratório Bloom. Sem dar espaço para recusas, ele praticamente arrasta Will enquanto continua despejando elogios e promessas de mostrar algo extraordinário. A cena acaba arrancando risadas de todos pela forma exagerada com que o cientista se comporta. Mesmo sendo puxado à força, o pesquisador continua insistindo para que Will vá com ele imediatamente, prometendo chá, descanso e diversas explicações sobre seu projeto. Lihana, incomodada com a situação, intervém e manda o homem se afastar de Will.
Sem demonstrar qualquer intimidação, ela encara o pesquisador de frente e deixa claro que não permitirá que ele trate seu amigo daquela maneira. O pesquisador reclama da atitude de Lihana e ameaça levar o caso até o Grão-Mago Zell. Porém, ela permanece completamente calma e responde que seu orgulho já foi destruído há muito tempo e que não precisa mais dele para proteger aquilo em que acredita. Sem conseguir convencê-los, o pesquisador acaba sendo levado embora por seus colegas, enquanto Will e Lihana observam a cena com certo alívio, encerrando aquele momento cômico antes do próximo grande acontecimento da história. Enquanto faz compras para sua facção, Will encontra Julius por acaso. Os dois conversam rapidamente e Julius explica que, apesar de agora pertencer oficialmente à facção do Trovão, sua verdadeira motivação continua sendo apoiar a causa de Will. Ele lamenta não poder lutar ao lado dele e de Elfie, mas deixa claro que continuará ajudando sempre que puder. Will agradece sinceramente todo o apoio que recebeu. Julius responde que Will não precisa agradecê-lo. Em vez disso, faz um pedido curioso. Quando encontrar Elfie novamente, que fale bem dele e cause uma boa impressão. Ele revela seu enorme respeito pela grande maga do gelo e diz que pretende estar ao lado dela quando assumir uma posição importante no futuro. Enquanto se afasta, promete que ao chegar ao topo, ajudará Will a recuperar tudo o que perdeu. A cena muda para uma taverna localizada na Rua da Favela, onde membros da facção se reúnem uma semana após receberem uma missão. Quando Colette pergunta como todos estão, Will, completamente esgotado pelos treinamentos e tarefas, simplesmente responde que está morto, arrancando reações divertidas dos demais presentes. Durante a reunião, Colette comenta que cada facção possui seus próprios métodos de treinamento e organização. Ao perguntar como ela está, a jovem responde que fisicamente se sente bem, mas emocionalmente ainda está abalada. Julius então questiona por que escolheram justamente uma taverna frequentada por pessoas perigosas para realizar aquela reunião, demonstrando preocupação com o ambiente. Julius explica que os elfos normalmente evitam qualquer contato com aquele tipo de lugar e estranha a decisão da facção. A conversa prepara o terreno para que os veteranos revelem o verdadeiro objetivo daquela reunião. Mostrar que, para crescer como magos e cavaleiros, eles precisam aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, independentemente de sua origem ou reputação. Os integrantes da reunião reforçam que a taverna foi escolhida justamente por ser um lugar improvável para magos e elfos se encontrarem, tornando o encontro muito mais discreto. Em seguida, começam a compartilhar as informações coletadas por cada facção. Até aquele momento, nenhuma evidência apontava para atividades suspeitas dentro da facção do Trovão ou da facção da Terra, enquanto a investigação sobre o desaparecimento do Grande Sábio continuava sem avanços concretos. Pouco depois, Mike Miles e Emma Clever chegam à reunião após conseguirem despistar possíveis observadores. Will fica feliz em revê-los, lembrando da amizade construída durante o Festival de Magia. Emma brinca sobre como os encontros entre eles sempre acontecem depois de grandes acontecimentos, enquanto Mike mantém seu jeito descontraído e faz o clima da reunião ficar mais leve. Mike propõe que todos deixem os conflitos do passado para trás e comecem uma nova amizade. Ele agradece Will por tudo o que fez durante a batalha contra a Terminália, reconhecendo que sua coragem ajudou todos os presentes. Will aceita o agradecimento com um sorriso e Emma se emociona ao ver que, apesar das diferenças entre as facções, eles finalmente conseguem conversar como verdadeiros aliados. A reunião continua e Emma pede que cada representante atualize a situação de sua facção. Arvin Olus, líder da facção do Vento, apresenta seus primeiros relatórios e comenta que pretende encontrar um Magiavander extremamente promissor entre os novos alunos recrutados. Em seguida, Emma pergunta se alguém possui novas pistas que possam ajudar a desvendar o caso investigado pelo grupo. Durante a reunião, os representantes comentam que a facção negra é tão fechada e misteriosa que praticamente ninguém consegue investigá-la. Emma então levanta uma hipótese importante. Se o misterioso mago sem cabeça realmente estiver trabalhando ao lado de Gotia,
Talvez o verdadeiro objetivo da organização seja destruir o chamado céu falso. A teoria preocupa todos, principalmente porque isso poderia significar um ataque direto à enorme barreira mágica que protege o mundo. O grupo percebe que ainda possui informações insuficientes para entender os planos de Gotia, então decide continuar investigando antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Enquanto isso, Will nota que Julius está demorando muito para chegar ao encontro e comenta que espera que nada de ruim tenha acontecido com ele. A preocupação cresce silenciosamente entre os presentes. A narrativa muda completamente de tom. Em uma rua silenciosa, alguém murmura palavras cheias de arrependimento enquanto a enorme barreira luminosa domina o céu. Em seguida, a cena revela Julius sentado gravemente ferido diante de uma parede ensanguentada, segurando sua espada. Com um sorriso perturbador, ele pronuncia o nome de Ana, deixando claro que algo terrível acabou de acontecer. O mangá encerra o capítulo sugerindo que Julius pode ter enfrentado um inimigo extremamente perigoso, deixando o destino de Ana e os próximos acontecimentos cercados de mistério.